Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do KimCast. E dessa vez nós temos dois convidados especialíssimos aqui com a gente. A Carol, que está fazendo lives de jogos na Twitch dela, Garota Joga _BR, e o Vitor. E claro, eu, Kim e o André estamos aqui para falar sobre alguns filmes que nós vimos durante essa pandemia. Oi galera, meu nome é Carol, eu tenho um canal na Twitch, faço algumas gameplays de games bem diversificado assim, bem casual, mais pra dar uma risada, fazer amizade, conversar com a galera, dá uma passadinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Show! E você, Vitor? Olá, eu sou o Vitor, apenas o Vitor. Muito obrigado, acessem a Twitch da Carol. Valeu, Vitor. Andrezinho, dá o seu querido oi aí pro pessoal. Salve galera, sou eu, André. Estou aqui hoje para falarmos sobre esses filmes diversos que nós assistimos antes da pandemia, que são muito significativos para as nossas vidas e para o nosso cotidiano que nós queremos passar para vocês. Então, nós temos diversos temas hoje, né? Porque quando começou a pandemia, a gente se juntou, cada um escolheu um filme para assistir e nós fizemos a sessão do squad, né? Então, vamos começar pelo Vitor, que foi o primeiro a escolher o filme. E o filme foi As Patricinhas de Beverly Hills. Então, eu quero perguntar para você, Vitor, por que você escolheu esse filme e como foi, né, essa experiência de assistir com a gente? Eu acho que é legal começar a falar que o filme das Patricinhas de Beverly Hills não se trata necessariamente só sobre o que o título já te propõe. Ele conta a história da Cher, que é uma menina que mora somente com o pai dela, ela é rica, bem-sucedida socialmente, bonita. Então, o filme ele traz que ela tem tudo que ela precisa, porém mostra alguns detalhes da vida da Cher que ela não gosta, que ela queria poder melhorar, que são falhos como todo mundo que é falho. E a minha proposta de trazer para a noite do filme que nós fizemos foi que o filme ele vai além só da personagem Cher. Ele vai de como a Cher lida com o pai dela, como lida com a melhor amiga dela, com a nova moça que chegou na escola, como ela lida com o amor dela, porque ela não gosta de pensar da mesma maneira que as outras meninas da idade dela. E a maneira como ela desenvolve as relações dela me fez querer pegar esse sentimento e poder trazer para a noite do filme com minhas pessoas favoritas. Porque eu queria poder mostrar que, olha, assim como ela, eu também estou crescendo constantemente. Assim como ela, eu valorizo muito a qualidade de cada um que vocês têm. E, e trazer isso de uma maneira leve para um filme de 1995, eu acho valioso demais para deixar escondido numa prateleira de blockbuster. Arrasou. Eu gostei bastante de assistir, principalmente com vocês, né? E eu também, assim, eu achava que Patricinhas de Beverly Hills, né, pelo nome a gente já vai com uma impressão, né, de, não sei, deve ser meninas fazendo compras e tudo mais. Isso é um preconceito, né, querendo ou não, isso é um preconceito. E, nossa, eu fui surpreendida quando eu vi o que era o filme, porque eu não sabia mesmo, né, eu conhecia o nome, mas eu nunca tinha visto o trailer, nunca tinha assistido nenhuma parte, então foi bem interessante. E vocês dois, alguém quer comentar sobre esse filme? Gente, vamos lá. O filme ele me traz uma experiência muito nostálgica, porque eu me lembro que eu assisti esse filme lá nos anos 90 mesmo, quando ele saiu assim. Eu era piquititinha assim, mas eu sempre achei um filme muito colorido assim, e é uma comédia muito bacana. E influencia bastante, é muito anos 90, porque se você para pra pensar, tem um estereótipo jovem da época, né? Tem os grupinhos, existia muito essa coisa das tribos, né? Então tinha o grupinho do skatista, tanto que tem uma parte do filme que as meninas até aconselham a novinha a não dar muita trela pro skatista, pro grupinho dos maconheiros, né? Que ia ficar feio para a imagem dela. Então, assim, é um filme jovem, uma comédia muito bacana. A trilha sonora também é excelente, traz tipo pop, traz uns rock dos anos 90. É um filme que desperta muita nostalgia para mim. Porque na minha época, dos anos 90, me traz muitas coisinhas que veio desse filme, dessas experiências, assim. Então, para mim foi uma escolha excelente, Vitor. Te agradeço demais por ter trazido aí de volta esse frescor dos anos 90 para mim. Foi muito bom. Ai, o prazer foi meu, que isso. Nossa, demais, Carol, demais. Eu realmente, complementando, eu que também sou dos anos 90,
realmente trouxe muito daquela época, né? Tipo, todos os filmes assim seguiam o mesmo padrão de você mostrar essa turminha, esses grupinhos na escola, mas eu não tinha assistido Patricinha de Beverly Hills, salve tipo algumas partes assim que eu tinha assistido na sessão da tarde. E eu gostei bastante, me surpreendi muito positivamente. Eu achei uma ótima escolha. Obrigado, Victor, por ter me apresentado esse filme. E não tenho palavras para descrever, sabe? Porque é que eu tô lembrando que depois desse filme, por causa do hype tão grande que a Alicia Silverstone ficou, ela foi fazer Batman e Robin. Então, tipo, é uma coisa que me... Desculpa, Fofo. mas me veio essa Ai, lembrança ai. na cabeça. Mas eu amei esse filme e recomendo aí pra todo mundo que não assistiu. Vale a pena, vale a pena. Uhum, É um clássico. clássico. Sim, nessas sessões que a gente fez, né? Eu acho que o único filme que eu tinha assistido era o do André, que a gente vai falar mais pra frente. E a minha escolha foi o Pantera Negra, né? E foi justamente quando o Chadwick morreu, né? Quando ele faleceu. Eu nunca tinha assistido, eu tava pra assistir, nunca assistia. Quando ele faleceu, eu falei, ok, vamos lá, vamos fazer uma noite juntos em que a gente assista esse filme que eu já sabia que era fantástico. E realmente, né, uma experiência assim de outro mundo, né? Outro mundo totalmente, é uma história maravilhosa. Foi muito bom assistir com vocês, né, em especial para aquele momento, né, que a gente estava todo mundo com o coração super apertado. Mas é um filme maravilhoso. E assim, eu lembro que no Oscar, inclusive, ganhou a melhor direção de arte feita por uma mulher negra. Então, assim, esse filme ele carrega uma representatividade sensacional, né? Então, é uma história sensacional, é um marco na representatividade. Então, foi muito, muito especial assistir com você. Eu acho que a Kim tocou em pontos excelentes sobre o filme. Não tem como não lembrar de Pantera Negra e não pontuar a importância, o valor cultural dentro dele, dentro de toda a sua estética, toda a sua história, roteiro. Não foi a segunda vez, mas eu já tinha assistido o Pantera Negra antes e eu lembro da sensação quando eu tive ao sair do cinema, porque ele já veio na era alta, né, da Marvel. A Marvel já estava se encaminhando para o meio para o fim da sua era, dos seus 10 anos, que é o filme de 2018. Então, foi uma experiência completamente diferente dos outros filmes da Marvel. Porque até então você ia assistir um filme de super-herói sempre tendo em mente que ele vai ter aqueles modos super-heróis que a gente já estava habituado dos filmes. Mas o Pantera Negra, ele trouxe consigo a representatividade, o peso de te trazer um novo universo, e não só desse novo universo, todas as pessoas que eles incluíram no universo Marvel com isso, com a representatividade que ele trouxe consigo, com todo o talento de todos os atores, desde a Lupita, desde o Chad, são pessoas que eu já conhecia de assistir alguma outra obra ou conhecer publicamente de algum outro lugar, e você vê isso integrado no universo onde você está habituado, sentir a sua representatividade daqueles que estão ao seu redor, é rico. Eu sei que para minha mãe é um dos melhores filmes da Marvel, para mim também e vai continuar sendo. Acho que essa é a minha opinião. Com certeza. E também a gente tem aqui uma pessoinha que fez o cosplay do Killmonger, né? O senhor André aí fez muito Sim. sucesso com o Killmonger na Comic Con. E, cara, que vilão, né? É incrível como os filmes de hoje em dia, eu acho que da Marvel, da DC muitos outros, estão fazendo vilões que a gente para e pensa, não é que ele tá certo. Claro que ele faz as coisas de uma maneira muito errada, mas a gente, o Killmonger, ele conquistou o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas, vulgo André, né? Ai, gente. É que, mano, não tem como. Esse filme, pra mim, é quase como a fórmula das meninas superpoderosas. Açúcar, tempero, tudo que é de bom e... Isso aí, saiu Pantera Negra, mano. O filme tem tudo, tem tudo. Tem a representatividade, tem, tipo, a importância do movimento, tem a cultura africana, tem o Michael B. Jordan, tem o Chadwick. Ai, calma, é muita emoção, é muita emoção. Então, começando
pelo que a Kimberly falou, né, sobre o cosplay, é um filme que pra mim teve um impacto muito grande, porque eu desde pequeno sempre frequentei eventos de cosplayers, anime friends e dentre outros eventos que tiveram aqui em São Paulo. E eu sempre tive um problema, porque todos os meus amigos eram cosplay, todos eles faziam dos personagens preferidos, só que eu nunca consegui fazer de um personagem que eu gostasse, ou de um personagem, tipo, com uma representatividade legal que fosse negro. É, tinha ali uns personagens assim, tipo, por exemplo, Super Choque, tinha um ou outro ali que era coadjuvante de outra série, mas eu não queria muito, sabe? Não batia aquela vontade, aquela identificação com eles. Quando lançou Pantera Negra, que teve todo aquele universo expandido, todos aqueles personagens bem desenvolvidos, todas as motivações que todos eles tiveram, principalmente o Killmonger, né? É claro que a gente contesta os meios, né? Mas até então os fins dele a gente até entende, né? Que era levar igualdade pro povo dele, porque muitos deles estão sofrendo desigualdade hoje em dia. E na hora que eu vi esse vilão que bateu aquela identidade assim, eu, foi a melhor coisa que eu fiz foi fazer esse cosplay. Eu agradeço muito esse filme, eu tenho um carinho muito grande por ele. Até hoje é um filme que me toca muito, muito mesmo, e não tenho mais palavras, eu vou chorar se eu continuar falando. Obrigado, Kim. Muito bom. Então, gente, Pantera Negra, eu me surpreendi com o filme, porque, assim, eu já tinha ouvido falar dos quadrinhos do Pantera Negra, que é um quadrinho que veio lá dos anos 60, numa época que realmente os super-heróis era tudo cara fortão, branco, né, vilão, assim, que aparecia às vezes, não sei nem se existia personagens coadjuvantes negros nos quadrinhos, isso aí eu não pesquisei nem nada. Mas quando surgiu o filme, que foi aquele estouro, todo mundo começou a falar maravilhas do filme. E eu fui assistir, não foi nem na época que estourou, assim, porque não sei porque eu fui assistir, até me arrependi muito também de não ter conseguido entrar na vibe assim, de todo mundo. Mas quando assisti, cara, eu me apaixonei. Pela referência que eles trazem, pela representatividade, realmente, o que eu me fascino quando a produção de algum filme vai a fundo para saber a história. Então, eles trouxeram referências de países africanos mesmo, tanto na vestimenta, nas cores, nas formas, de tudo. E mandar isso para o mundo, isso é muito bonito. Isso é realmente muito bonito. Porque não tem uma única pessoa que não aplauda a Pantera Negra. Tem uma única pessoa que não fala assim, nossa, esse filme é, né, daquele jeito, para não falar uma palavra aí que não pode. Mas eu gostei muito, me identifiquei também com a história, com o vilão. Tem uma hora que eu fico assim, meu Deus, amigo, muito anti-herói, sabe? Ele é um vilão, mas a gente entende a situação, a gente sabe que, por um lado, ele tá certo, a revolta dele é certa, querendo ou não, né? E é tão certa que até o próprio Pantera Negra, no final, reconhece que ele realmente tem que abraçar o mundo e mostrar e unir realmente as pessoas e compartilhar o que eles têm. Então, aquele vilão assim não morreu em vão, sabe? Ele não teve o final dele em vão. Ele não estava ali para desfrutar do que ele queria, mas ele deixou ali o que ele realmente queria no fim das contas. Então é muito bom. Também foi muito, muito agradeço, Kim, por ter trazido também. Porque foi um frescor também. E É isso. é uma coisa que eu tava comentando até antes da gente começar a gravar, é que quando a gente não vê um corpo, não significa, né, que a pessoa Sim. deixa aí pro próximo filme do Pantera Negra. Mas enfim. Exatamente. Então o próximo filme foi da Carolzinha mesmo, né? E foi Forrest Gump. Me Forrest conta, Gump. Carolzinha, me conta por que você escolheu esse filme, mulher. Porque eu sou uma apaixonada por histórias. E Forrest Gump é um contador de histórias. É um filme, gente, é um filme muito bom. É um dos primeiros filmes longos, assim, de 3 horas que eu assisti, não me cansei. Confesso que eu sempre assisti esse filme em partes, quando eu era pequena, assim. Então eu assisti o comecinho, depois assisti o final, depois assisti o meio. Um dia eu realmente peguei o filme e assisti ele inteiro. E ele traz muita referência, ele traz muito easter eggs, assim, da época que passa, sabe? É um filme que você vai assistir uma, duas, três, na quarta vez você ainda vai achar referências e easter eggs dentro desse filme. É o Tom Hanks
Só tenho que aplaudir, porque o cara é um ator incrível. Não vou dizer que foi o filme que aclamou ele, assim, que levantou ele, mas ele veio de uma época que ele só começou a fazer filmes muito bons. Aquele Quero Ser Grande é dele também, aquele da sereia, que eu esqueci o nome lá, Minha Primeira Sereia, uma coisa também, que é meio que na época, e ele trouxe esse filme, e eu quis trazer para vocês, porque eu sou uma pessoa apaixonada por cinema. E eu vivo a minha vida, eu falo assim, a minha vida ela é composta por várias cenas preferidas dos meus filmes preferidos. E tem muita coisa do filme do Forrest Gump que eu trago para minha vida também. E é uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Então, muito obrigado por ter aberto esse espaço para trazer para vocês, porque eu sei que algumas pessoas não assistiram. E eu fico feliz de trazer esse incrível clássico aí, que é o Forrest Gump. Inclusive foi a primeira vez que a Kimberly assistiu o Forrest Gump, não foi? Foi vocês dois, né? O Vitor também. Nossa, então muito legal. Eu quero muito saber qual foi a experiência de vocês vendo o Forrest Gump Sim, pela eu primeira também. vez. Cara, é como a Carolzinha falou, né? Ela ama histórias. E Forrest Gump, ele é um contador de histórias e é uma história, assim, excelente. Porque são vários acontecimentos super absurdos, né? E se a gente encontra um cara como esse na rua, a gente fala, vixe, Maria acabou de sair, sei lá, de um tratamento psiquiátrico. Ele tava alucinando, tomou uns remedinhos aí. Mas eu me apaixonei por Forrest Gump. Eu achei sensacional a forma como ele conta essas coisas e como tudo vai se costurando, né? Ele não só joga informação e fala, eu tava ali naquele dia super importante. Não, né? A gente vê que ele acaba ali. É como se o evento importante puxasse o Forrest. Sim. Então eu achei super bacana, foi uma delícia assistir esse filme. Eu acho que ele é um filme longo, realmente. Então eu acho que se eu tivesse assistido antes, eu não teria gostado tanto quanto eu gostei agora. Então tem filmes que a gente assiste na hora certa, né? Parece uma coisa, assim, a gente não sabe que precisava assistir aquilo e acaba assistindo. Então essa é a magia do cinema. Sim. É verdade. Bom, Forrest Gump. Gente, é um filme completamente fora de qualquer coisa que eu assistiria em qualquer momento da minha vida. Ele é um filme, eu posso realmente dizer, é um filme completo. 3 horas, não é fácil você montar um filme dessa magnitude e fazer com que as pessoas realmente fiquem nele e que absorvam tudo que você tem para dizer. Porque às vezes um filme de 1 hora e meia, 2 horas, ele vai te transmitir as informações que você realmente precisa saber para sair contente, ou não vai te falar nada. Ele vai falar e você vai falar do que eu assisti. E ele, em 3 horas, ele te contou tudo de uma maneira que você pode olhar e falar: Uau, foi 3 horas de filme? Eu só sei que é 3 horas porque escureceu. Enfim. A história em si, eu fiquei surpreso, porque ela começou com um plot de drama, com uma pitada de humor. Aí, quando você acha que ele tá encerrando uma história, o filme já tá se encaminhando pro seu final, na verdade, você ainda tá, tipo, no meio da vida dele, e só vai cada vez mais crescendo isso. Eu diria até como um pão, como um bolo. Quando você acha que ele já tá pronto, ele tem mais um pouquinho para crescer, ele tem mais um pouquinho para ficar bonito. E é um filme que tá na minha lista pra ver com minha mãe, que a gente não teve a oportunidade de ver. Eu tenho certeza que ela Legal. já viu, mas como a Kim falou, tem filmes que você precisa ver na hora certa, né? E eu sinto que a minha mãe vê esse filme hoje, né, ela não vai ter a mesma percepção que ela teve antes. E é esse choque de realidade, essa mensagem que o filme carrega consigo, que eu acho bacana passar pra quem não assistiu Forrest Gump. Então, tá aí só grados pelo filme. Tom Hanks, novo crush. Novo, antigo crush, né? Mas é isso, eu Adoro. tinha medo dele, gente, no filme dele de terror, então É mesmo? tá aí. Qual? Qual de terror? Peraí, desculpa. Aquele que o menino fala que ele vê espíritos. Você tá falando seu sentido? Acho que é. Mas, Nada a ver, não Eu é errei a Tom cor, Hanks. né? Ah, Mas tudo bem, eles se parecem. Hanks, pra mim, ele sempre vai ser o cara que grita Wilson. Sempre. Wilson! Ou o cara Mas, perdido no pra mim é criminal, isso. né?
É, O... também. Mano, eu tinha esquecido desse filme, mano. É muito bom, o Terminal, mano. Nossa, o Terminal é maravilhoso. Caraca, mano. Nossa, e o Náufrago também é muito bom. Todos eles têm essa mesma pegada, né? Todos eles são longos, mas acho que o carisma do Tom Hanks, né, faz isso com a gente. Porque você vê que em todo É, filme ele não é aquele cara, ele não é aquele ator que leva o mesmo personagem pra todos os filmes. Cada filme ele consegue uhum, fazer tipo uma interpretação que conquista a gente. A gen- é verdade. Cara, Náufrago é um filme de um cara numa ilha deserta que a gente assiste de boa por horas, sabe? E agora no Forrest Gump, ele interpreta um personagem que é um tanto quanto inocente, né? Eu não lembro se ele tem tipo, algum tipo de deficiência, eu não me recordo. Mas ele tem um carisma muito grande que conquista a gente desde o começo, né? Tipo, desde aquela parte lá que ele não corre, que tem o Run, Forrest, Run, que ele começa a correr do nada, que é muito boa. Sim. É, desde todas as histórias que ele vai contando, todas elas vão conquistando a gente. E a gente vai levando, vai levando. Toda hora parece que o filme vai acabar, mas não acaba. E a gente torce para que não acabe, porque a gente vai gostando mais ainda das histórias. Todas as histórias fazem aí uma referência, né, à história mesmo. Tanto que tem a parte dos Panteras Negras, tem vários outros acontecimentos históricos. Inclusive, eu não sabia que na parte que ele tá olhando pro hotel era um assalto que aconteceu de verdade. Eu fiquei sabendo quando assisti com a Carol, porque ela até comentou que foi um assalto que Sim. aconteceu num hotel, não é, se não me engano, uma coisa assim. E, É, e roubaram os arquivos do governo, um negócio assim. interessante, eu não sabia. E é isso que eu acho gostoso desse filme. Toda vez que nós assistimos, a gente sempre acaba pegando uma coisa nova. Então, tipo, ele é um filme que ele se reinventa cada vez que a gente assiste. E eu assisti ele, tipo, quando eu era. Mano, faz muitos anos que eu assisti ele, e mesmo assistindo hoje, eu tenho certeza que vou me surpreender com algo novo, porque ele é um filme que ele não cansa de se reinventar. Ah, isso é muito bom, é só o que eu tenho a dizer, porque eu amo esse filme, eu sou apaixonado. É muito bom. Ai, eu gosto demais, gente. Se deixar, eu começo a falar, falar, falar. A inocência dele, gente, ele participou de eventos históricos que qualquer um ia, tipo, falar assim, ah, eu tava lá naquele dia. Mas ele não, ele, tipo, tão de boa. No final das contas, ele era milionário, tinha ações da Apple, e ele, tipo, ah, eu investi numa empresa de frutas. Ele nem sabia o que era Apple, tá ligado? É muito bom, é muito bom. A inocência dele é cativante. Muito bom. Ele é um contador de história, né? Ele vai contando essa É história muito. pro pessoal que vai passando na praça. É, no banquinho, que vai pegar o ônibus. Nossa. É interessante, né? Porque os personagens eles vão mudando. Quando ele começa uma história, é uma pessoa que tá sentada, quando ele termina, é outra pessoa que tá sentada. Aí a gente fica, ué. É, Mas é bem interessante, né? Porque as pessoas elas vêm e vão, e ele tá ali, continua na história como se tivesse pego do começo, né? Sim, sim. Interessante. muito bom. E dessa vez a gente então chegou ao filme do André, que foi Scott Pilgrim contra o Mundo. Gente, esse foi o único filme que eu tinha realmente assistido. Eu amo esse filme. Eu sou muito apaixonada, assim, por montagem, né, por edição. E esse filme, ele traz uma edição, gente, é um nível elevado. É outro nível, é um negócio que você parece que você está jogando. Então, Drezinho, por que você escolheu Scott Pilgrim? Me conte. Ai, hoje vocês querem fazer eu chorar, né? Eu só tô achando. Parte 2, parte 2. Nossa, eu só tô achando. Porque, assim, Scott Pilgrim é um filme que, cara, eu tenho uma história muito legal com ele, porque eu peguei esse filme jogado na casa do meu pai. Era um DVD que tava lá. Confesso que eu não tinha noção desse filme. Aí eu olhei assim, eu vi um cartezinho bonito, né? Porque imagino o cartaz do filme é legal. Eu coloquei pra assistir e, tipo, fui ficando, mano. E aí eu gostei porque vendo o Victor assistir, eu me identifiquei muito, porque foi a mesma sensação que eu tive. Na hora que começam as lutas, eu fico, era pra tá acontecendo isso mesmo? Pera, vou assistir. E, mano, tipo assim, é um filme que, como a Kimberly falou, ele tem uma montagem assim muito cartunesca, muito voltada pra games e pra quadrinhos. E é uma coisa que me apaixonou à primeira vista. E assim, também ao mesmo estilo do Forrest Gump, toda vez que eu revisito esse filme que eu assisto, eu pego alguma coisa nova. Por exemplo, dessa vez que eu assisti, eu peguei mais pra ver a personalidade do Scott, ver o desenvolvimento dele. Confesso que eu não gostei. Eu achei ele, tipo, me deu raiva, porque
Mas enfim, eu peguei pra fazer também outras analogias com relacionamentos, né? Ele teve um término de relacionamento que não foi bom e ele foi levando isso e foi prejudicando outras pessoas. A Ramona também teve um término de relacionamento, teve 7 términos de relacionamentos que não foram bons, né? Inclusive o último namorado dela pode ser considerado namorado tóxico, tanto que ele controla ela até com a representatividade de um controlezinho que tem lá atrás da cabeça, simbolizando um relacionamento tóxico. E eu acho que esse filme, tipo, ele é bem importante, tanto por conta de tudo isso que ele mostra pra gente, sabe? Além dele ter uma montagem bonita, uma narrativa legal, assim, empolgante, ele mostra pra gente, tipo, a importância do relacionamento e de você solucionar isso, sabe? De uma coisa que esses problemas pessoais que você carrega dentro de si, de coisas mal resolvidas, podem ser prejudiciais às outras pessoas. Eu gostei muito da ilustração deles ter mostrado isso de uma forma tão exorbitante que a gente leva assim de boa assim assistindo, mas que ele passa uma mensagem importante. E é por isso que esse filme é tão representativo pra mim, tipo, por isso que eu gosto tanto dele, sabe? Porque ele é carregado de tudo que é de bom também. E é por isso que eu sou muito grato por ele e grato por vocês terem assistido comigo. Scott Pilgrim. Uau, foi a primeira vez que eu assisti esse filme também. Eu já tinha ouvido falar dele, principalmente da Ramona, porque eu acho que chegou para mim primeiro o nome da Ramona do que do filme. Eu concordo com o André. Eu acho que assim, ele foi um filme destinado a pessoas mais novas, eu acho. Mas você assistindo ele, você percebe que existem muitos vacilos da parte do Scott, principalmente da maneira como ele lida com os relacionamentos dele, seja o familiar, seja o amoroso, e até às vezes chega até em sentidos de amizade. Eu sinto que às vezes ele pecou em pontos que hoje a gente olha e fala, que ele tá fazendo, quando na verdade talvez se você estivesse na mesma idade que ele, fosse coisas que nós poderíamos estar fazendo. Mas, no consenso geral, é o que eu sempre digo. Eu adoro o filme Scott Pilgrim. Porém, eu odeio o Scott. E isso tudo dá em conta por causa do desenvolvimento de todos os outros personagens em torno dele. Tem personagens com menos tempo de tela, você vê que eles têm mais profundidade do que algumas decisões que ele tem. E algumas motivações que ele tem. Hum, ah, eu tenho até teorias de que, tipo, ele não ficou com a Ramona depois do filme justamente por causa que ele não é maduro o suficiente para lidar. E como a gente viu que ela já passou por 7 relacionamentos, ela sabe como que são as pessoas. E por mais que tudo seja extremamente bem editado, muito bonito, cartunesco, eu acabo não deixando de querer zelar pelos personagens que eu gosto tanto. Tem a baterista que, tipo, só se ferrou na mão dele e no final ela perdoou ele. Tem a ex-namorada dele, que, tipo, mal foi um término, ele corneou ela ali por um tempo, flertando com a Ramona. E personagens icônicos como o melhor amigo dele, como a própria Ramona. Eu sinto que ele é um filme que foi feito fora da época certa, não sei se é o termo correto. Eu sinto que ele não teve tanto reconhecimento na época, porque ele era um filme completamente fora dos filmes que estavam sendo feitos. E hoje eu sinto que ele é mais falado do que na época. Mas talvez hoje ele só tenha essa, esse título de bom, de ouro, justamente por causa que ele é um filme antigo que hoje está tendo seu valor reconhecido. De 2010 Eu, o eu eu filme. só queria complementar, porque eu só não sei agora qual que é a versão certa. Mas tem uma versão que ele não fica com a Ramona. Tem um final que ele fica com a Naive no final e a Ramona segue pra vida dela. Porque ela se libertou de todo aquele passado e. Ele tinha que ficar solteiro, Andrezinho. Eu também Ele tinha que ficar acho! solteiro. Eu preferia que a Ramona Ai, ficasse com a gente, Naives. E a Naives. Exato, as meninas se pegando Era a também, por Naives o que nome não, dela? nossa, entendeu? por favor, bate bife, por favor. Ela falando, não, vamos comer uma pizza, todo mundo, pronto, acabou todo mundo comendo pizza, ninguém virou casal, Scott é Exato, muito exato. E deixar o tonto. Scott do lado de entendeu? fora. Perfeito, Exato. perfeito. Exa- Ai, eu esqueci de falar uma coisa, a música. Pode falar, meu anjo. Aproveite, se sinta em casa. Vai. Eu esqueci de falar do Nick Depois, Scott também, que era o Aí, passado ó, dele, que ele, vai que eu quero falar que ele vê que também. no final ele não tem que combater o passado, ele aprende a conviver com ele, né? E que é o lado ruim dele. Então ele aprende os erros que ele. Enfim, desculpa, perdi o fio da não, meada. também.
Eu acho que eu também tenho que agradecer o André, porque uma das minhas músicas favoritas hoje veio do filme de Scott Pilgrim, que é a música interpretada pela Brie Larson, acho que é assim que pronuncia o nome dela, o Black Sheep, que é a cena onde ela canta no palco quando o Scott descobre que a ex dele voltou e a Ramona descobre que o ex dela está com ela. E é uma música que eu fui parar para ler a letra e tentar absorver o que a letra tinha para me dizer. E assim, ela é muito voltada pro filme. Eu não absorvi tanto o que a letra tinha para dizer. Mas a interpretação da atriz no palco, a música, o que aquele momento estava impactando para todo mundo que estava ali, os cortes que fica dando nessa cena, tipo, essa música ela representa muito para mim hoje. Por causa dessa batida, desse sentimento, diz que a música quis te passar ali naquele momento, com essa pegada de rock adolescente, que tem algo entalado, revoltado para dizer. Então, um ótimo ponto também para a trilha sonora do filme, que é sensacional. Scott Pilgrim, quando eu já tinha assistido, é muito bom rever aquele filme, porque como a Kim falou, tem todos os cortes, a fotografia, o jeito como o filme foi pensado, assim, é incrível. E assim, ele é baseado nos quadrinhos, eu tenho os quadrinhos, baseado nos quadrinhos, tem um jogo de videogame. Então, eu achei muito bacana, eles trouxeram dentro do jogo alguns elementos que existem no mundo dos games, como ele enfrenta os ex-namorados e cai as moedinhas. Conforme vai passando as fases, as moedinhas têm um valor um pouquinho mais alto, né? Vai aumentando o pote final. E a trilha sonora, como o Vitor falou, gente, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu juro pra vocês, eu fui lá e eu baixei a trilha sonora do filme e eu ficava escutando todos os dias, porque é um rock muito bom, eu gosto muito de rock. É um rock muito gostoso. E agora que eu assisti, assim, nesse papo que a gente está tendo aqui agora, eu já tinha uma visão do filme, né? Porque eu já tinha assistido algumas vezes. Mas eu achei bacana o jeito que o André falou dos relacionamentos, porque realmente, parando para pensar, ele sofreu num relacionamento, teve algumas consequências. Tem uma hora lá, por exemplo, que a menina comenta sobre o cabelo dele, e num corte seco, ele tava assim, a touca, ele coloca a touca. E em algum momento você percebe também no filme que ele cortou o cabelo e logo depois que ele cortou o cabelo, o relacionamento dele acabou. Então você vê que as atitudes dele é associado ainda com o que aconteceu com ele, com o trauma que ele teve, né? E apresentou realmente vários tipos de relacionamento que tinha ali, tanto relacionamentos amorosos quanto de amizade também, pela parte do amigo dele, pela parte da irmã, a irmã que às vezes dá umas duras nele, mas que estava ali porque amava ele e tudo mais. Então é um filme sensacional. E na época da quarentena que a gente assistiu, não sei se vocês estão lembrados, o elenco do filme se ajuntou para fazer o roteiro falado, né, online, tá? É a passagem de roteiro, né, que diz exatamente. E eu assisti, gente. Agora eu te falo, a galera falando tudo em inglês. Eu só sei o verbo to be, mas eu tava ali escutando os caras. Porque a expressão deles, vendo eles lá passando o texto, foi muito sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, galerinha, de estar aí e ver essa passagem de texto que eles fizeram, sendo fã ou não, eu achei uma iniciativa muito bacana que a galera fez, o elenco fez na quarentena, e eu acho até que trouxe um pouquinho a hype de assistir o Scott Pilgrim também, por conta disso. Eu achei muito sensacional. É isso. Gente, eu gosto muito desse filme. A gente fala muito hoje em dia por conta de mídia social e tudo mais, sobre transmídia, né? Que é quando a gente pega uma coisa, passa para outra, tipo, um jogo vira filme, um filme vai para jogo, enfim. E o Scott Pilgrim, ele é de 2010, né? Como o Victor falou, e ele já tem, né? A transmídia, querendo ou não, ele tem, porque ele é um filme editado como se fosse um jogo e ele veio dos quadrinhos. Então é bem revolucionário, né? Se a gente for parar para pensar no ano em que ele foi lançado. Então esse filme é bem especial. E agora que a gente falou sobre todos esses filmes, eu queria perguntar para vocês. A gente estava comentando aqui sobre assistir o filme na hora certa. E recentemente a gente até tem comentado um pouco sobre isso, eu e o André. Eu assisti Karate Kid, aquele do Jaden Smith.
Eu assistia muito, muito, muito quando ele foi lançado. Eu assisti de novo agora. E assim, foi uma experiência completamente diferente. E eu assisti dos filmes que a gente assistiu na quarentena, então pra mim foi, né, uma primeira impressão. Mas vocês que já tinham assistido, assistindo agora, né, depois de um tempo, vocês tiveram uma impressão diferente? Porque assim, eu sei que vocês fizeram faculdade de design, mas uma coisa que eu e o André falamos muito é tipo assim, depois da nossa faculdade, agora que a gente sabe o que é técnica, enfim, tudo mais, como é que a gente recebe esses filmes, né? Então, para vocês que já tinham assistido, como é que foi? Gente, eu só queria falar que isso daí também, tipo, é uma faca de dois gumes, né? Porque muitos filmes que nós reassistimos não amadurecem bem, e como, por exemplo, eu citei alguns aqui, né? Que a gente acaba descobrindo mais coisas, no caso Forrest Gump e tal. Mas tem uns filmes que amadurecem muito mal mesmo, cara. Eu Você gostaria. começa a ver as partes. Exato, exato, mano. Teve um filme do Jack Chan que eu assisti quando era criança que eu fiquei chocado. Porque uma das cenas de luta que um artifício que ele usa pra distrair os vilões que estão armados pra atirar nele, ele tira a toalha de uma moça que tava saindo do banho. E tipo, eu fiquei, Eu gente. jurava que o André ia falar a toalha dele, ia falar, tipo, nossa, Jack Chan, deixa eu procurar esse filme. Não, infelizmente, eu ficaria melhor se ele tirasse a toalha dele. Ficaria cômico, realmente. Mas Enfim. também é muitas coisas, né? Muitos conceitos. Por exemplo, esse filme é dos anos 80, né? Uhum. Nossa, eu tô puxando pra um caminho totalmente diferente. Mas é que eu só queria complementar. Porque Não. o Vitor, ele falou esses dias que nós estávamos em cal, que o irmão dele estava assistindo American Pie. E Uhum. perguntaram a opinião de todos que estavam na call de American Pie e perguntaram a minha. E eu, tipo, dei uma resposta que era o meu subentendimento que eu tinha naquele momento, só que eu parei para pensar um pouco, né? Que é um filme com aquele estereótipo machista, né? Que tem tipo, o pessoal da universidade que só quer transar e tal. E tem o personagem que é o mais simbólico da série, que é o Stifler. E, tipo, ele é totalmente um babaca, né? Mas que, por exemplo, quando eu assisti pela primeira vez nos Nossa, anos sim. 90, eu sendo adolescente, tipo, eu queria ser o Stifler, porque mas eu confesso que, tipo, conforme for passando os tempos, eu vendo hoje, tipo, eu fico, tipo, mano, não, 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 isso é totalmente errado, cara. Isso é muito ofensivo. Tudo que ele faz ali é muito ofensivo, tanto para as mulheres quanto para muitas classes, né? E eu queria só exaltar, tipo, só falar uma coisa que eu acho que American Pie é uma série de filmes que aprendeu a se ver bem com isso, sabe? Ela no primeiro filme ela tem todo esse conceito, no segundo filme ela também segue, mas no terceiro ela já começa a mudar. E tipo, ela vê que esses estereótipos desses personagens já não funcionam na vida adulta, né? Tanto que os personagens eles vão se destacando, vão crescendo, vão criando profissões. E o Stifler, que tinha todo aquele papel de fodão na escola, ele acaba virando um adulto mais fracassado. Isso a gente tem a confirmação no American Pie Reunião, que acontece 10 anos depois. E é só isso que eu queria dizer, porque é uma coisa assim que eu vejo bastante, sabe? Eu gostaria de ver mais os filmes fazendo isso, de vendo mais as suas percepções de antigamente, o quanto eram ofensivos e eles se reinventando dessa forma. É uma coisa que eu acho que American Pie, eu ainda tenho essa convicção de que é muito ofensivo para alguns, mas eu gosto de que a série soube ver essa ótica deles e, tipo, meio que colocar, não vou dizer um pedido de desculpa, mas meio que se consertar? Não, não, bem, enfim, sobre se redimir. Se reconstruir. Eu acho que Isso, é o obrigado. famoso ou entorta ou quebra. Eu acho que eles quiseram forçar a mesma franquia, porque ela já tinha dado dinheiro uma vez, e aí eles viram que estava começando a cair. Então, o que que a gente precisa fazer? Aí começaram a Hum, mudar. Eu não acho que foi um pensamento tão vamos respeitar, porque estamos sendo exagerados. Eu acho que foi uma coisa mais tipo, olha, o pessoal quer ver o que vai acontecer com eles agora. Agora na reunião ou no filme que é sobre o casamento, não tem como eu botar os caras numa casa cheia de mulher de universidade sem peito para eles tomarem cerveja. Mas ao mesmo tempo tem aquele padrão americano que eles têm que seguir, né? Mas não querendo fugir, voltando à pergunta da Kim. desculpa, galera, eu fugi Tudo totalmente do bem, assunto, amiga, perdão. tudo Faz, ó, faz, bem. faz um corte e coloca isso separado depois, tá? Desculpa. É,
Sobre a minha percepção, depois que eu assisti as Patricinhas de Beverly Hills novamente, é que você tem o contato, né, com seus amigos, com pessoas que entendem do que está sendo feito. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Kimberly que eu nunca mais esqueci. Eu não lembro onde a gente teve essa conversa, mas ela me falou o seguinte, que nenhum personagem, ou objeto, ou cenário tem um X, que eu não lembro quanto que ela falou, tem X tempo de tela à toa. Se a câmera foca algum objeto que não está ali dentro do diálogo, ou ele está no diálogo, mas não mostrando o seu verdadeiro propósito, ele tem algum significado mais pra frente. E agora, todo filme que e eu vejo algum take onde está muito tempo parado em alguma coisa, eu fico, aquilo ali. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu assisti as Patricinhas de novo foi perceber detalhes. Foi perceber sinais que talvez eles gostariam de nos dizer e fica sutis porque nós que não é dito. É, o André, ele comentou sobre linguagem. Então, tipo, é um filme de 95. E aí, um dos meus maiores medos é que ele tivesse uma linguagem machista, uma linguagem sexista, ou algo desse tipo que pudesse. Hoje você assiste e você fala, putz, filme, você era tão bom. E o pior é que você vê discursos bacanas nele pra época. Tem uma cena onde a melhor amiga dela tá com o namorado. E aí o namorado chega, aí a mulher, me dá $5. Aí ela vira, eu não gosto que você fique me chamando assim de minha mulher, não sei o quê. Aí ele fala, desculpa, minha princesa, mas isso é a forma de falar, porque eu sou marginalizado e não sei o quê. Ele dá uma definição disso pra ela. Aí ela fica tipo, tá. E ali, naquela cena, eles, além de explicar que ela não gosta de ser tratada como, tipo, ou minha mulher, que ela é mais do que isso, ele ainda deu uma brecha para explicar que esse termo, usado naquele contexto, é por causa da origem dele. Então ele explicou muita coisa em pouca cena em um filme de 95. Essa é uma das coisas que eu reparei. O filme, ele realmente tem um contraste muito leve. Então, eu acho que nesse a gente não percebe tanta coisa que a gente pode falar, aquilo é isso, aquilo é aquilo, para o filme dos anos 90. Mas esses pequenos pontos que enriquecem o filme num contexto geral, sabe? E claro, ela estando no ensino médio e namorando um cara que tá na faculdade. É verdade. Que seria meio irmão dele, né? Então, Meio irmão dele. eu desconverso pra eu não ficar com essa paranoia na minha cabeça. Mas né? Mas tudo bem. Que é o Homem-Formiga, né? É o É o Homem-Formiga. Homem-Formiga, eu só queria dizer isso. Grande Homem-Formiga. Não, foi foi na época desse filme que ele entrou no formol, porque se você ver, ele tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa, ele não envelheceu nada, tá a mesma Isso é coisa. verdade. Ó, Rudy, se você estiver assistindo aqui em Cast, que eu sei que você ouve, me manda mensagem no Instagram. Você consegue no Instagram lá no Twitch da Garota Joga, tá? Vai lá assistir. Vai lá, vai lá. Gente, vamos lá. A pergunta da Kim foi, depois de ter estudado, se quando a gente assiste algum filme, ele muda, né, pra gente. Muda, amiga, muda muito. Quando eu assisto um filme que eu já assisti, eu vejo os pequenos detalhes, eu vejo aquilo que está tipo no cantinho da tela, eu vejo assim como que é a troca de cena, a fala. Às vezes eu fico imaginando assim, por que que mostrou isso primeiro e depois aquilo? Assim, é uma coisa muito louca. Por exemplo, Scott Pilgrim. Quando eu assisti, eu prestei muito nos elementos gráficos que aparecia. Conforme vai contando a história, né? Então tem muito efeito de soco, de não sei o quê. E aí tem aqueles desenhos que você só encontra em quadrinhos. E na época que eu assisti a primeira vez, eu não sabia que era baseado num quadrinho. E eu já achei assim, nossa, fenomenal eles fazerem um filme nesse formato. E depois que eu descobri que tinha quadrinhos, depois que eu descobri que tinha jogo, eu assisti de novo. Sutilmente eu fui encontrando os elementos que abordava isso. O Forrest Gump, por exemplo, é aquilo que eu te falei. É um filme que, se você assistir de novo, você pega uma outra coisinha que você não pegou na primeira vez. E uma coisa que eu percebi nessa última vez que a gente assistiu junto é que fala que ele tem uma doença, só que na verdade não é que ele seja doente, é que a média dele de inteligência para aquela época, ele tá tipo 1 ou 2 pontos abaixo do que é considerado normal. Assim,
Tanto que no filme, né, o diretor dá a entender que para ele não ir numa escola especial, a mãe dele tem que fazer alguma coisinha que a gente já sabe o que que é, e por isso que ele estuda junto com o pessoal normal, só que ele é abaixo da média de todo mundo. E isso é dele, é a vida inteira dele, assim. E então você já sabe que ele não é uma pessoa incrível, ele não vai fazer coisas incríveis, ninguém espera que ele faça coisas incríveis. E a trajetória de vida dele é incrível, é uma trajetória de vida invejável, que a galera não consegue entender como que ele consegue fazer tudo que faz, vivenciar tudo que faz. Então, conforme ele foi passando a trajetória dele, eu fui pegando alguns pontos, assim, a empatia que ele tinha com o próximo, a falta de noção dele de entender o que a revolta do general dele, por exemplo, de ele ter salvado. Ele até fala assim, o chefe Dan lá fez as pazes com Deus naquele dia, no dia do Mar Revolto. Ele fala de uma maneira muito inocente, uma maneira própria, e isso foi uma coisa que eu peguei, assim, que eu consegui sentir. Pantera Negra foi um filme que eu assisti 2 vezes na mesma semana, porque tinha passado, né, na TV. Então, eu só peguei mais mesmo a parte da representatividade, mais das cores, do estilo de roupa que eles estavam usando, e tudo mais. As Patricinhas de Beverly Hills, eu notei essa coisa da diferença das tribos que existiam naquela época, porque depois que veio o emocore, gente, falo mesmo, depois que veio o movimento emo, aí juntou todo mundo num pacote só. Hoje em dia não dá para você Polêmica, polêmica. gente, polêmica, porque antes era tudo separado. Quem era rico não andava com pobre, quem andava com as calças no joelho não andava com quem andava engomadinho. Era muito dividido. E no filme mostra essa divisão muito clara, assim. Que é uma coisa que eu reparei. Os diálogos, como o Vitor falou, nessa parte que você disse do namorado e tudo mais, da menina, também eu também não tinha reparado nisso. Reparei no dia também. Achei muito bacana. E é isso, então muda realmente a percepção. Nossa, total. Total. Você começa a pensar por que o cara usou a cor vermelha e não azul. Porque você pensa em tudo. É muito, muito bacana. É um outro olhar, né, que a gente dá para a obra. Não, eu só ia dar um complemento falando que eu acho que é importante manter esses filmes, só para finalizar o assunto de besteiros e tal, que eu acho importante manter esses filmes do nosso universo paralelo, que foi os anos 90, por exemplo, que nem o filme O Nascimento de uma Nação, que é um filme que ele fala sobre a Ku Klux Klan, que ele faz uma apologia à Ku Klux Klan, que é dos anos 1900 e lá vai bolinha. E eu acho importante, tipo, a gente manter esses filmes pra gente ver o tanto que nós evoluímos, sabe? Tipo, nós Não olhamos pra... fazer mais igual. Exato, nós olhamos pra Sim. trás, ver assim, tipo, ali era desse jeito. Hoje nós temos e vamos ter a obrigação de fazer diferente. E sobre a relação de assistir esses filmes de novo, sim, esses filmes em específico eu adorei revê-los, eles sempre me trazem coisas novas. Não são todos os filmes que acontecem isso, mas isso é assunto para outro Kimcast, tá? Nós vamos fazer um outro filmes que não amadureceram tão bem. É É bom, um eu bom gostei desse tema, é um tema. bom tema. Uhum. Teve o único filme que eu já tinha assistido, né? Bom, fora o Scott, e que a gente assistiu também numa outra rodada de filmes, né? Foi o Clube dos Cinco, né? Então, eu vou inserir ele aqui justamente porque, assim, eu posso falar como é que foi assistir ele de novo, né? E é completamente diferente, realmente, assim, é muito diferente porque você começa a prestar atenção em detalhes, né? Você começa a ver o tempo que aconteceu aquela cena, você começa a ver o barulho, a trilha, a fotografia, a montagem, um monte de coisa. Então, assim, é bem louco. E eu agradeço muito, 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 muito por todos os filmes que a gente viu, que a gente reviu, que a gente programou de ver. É muito especial, né? E a gente faz esse podcast aqui para falar de filmes justamente porque a gente quer falar sobre eles e porque eles precisam ser falados. Eu acho que é super interessante isso que a gente fez de assistir e depois debater, né? Porque ao final do filme a gente conversava sobre. E é super legal, porque a gente começa a ver
outros pontos de vista, né? Às vezes a gente vê uma coisa que o outro não viu, o outro viu, você não viu. Então é super interessante essa troca. E, gente, façam isso. É tudo de bom. Então, muito obrigada pela escolha dos filmes, muito obrigada por toparem estar aqui no KimCast. E eu espero que vocês voltem para outros temas. E a gente se encontra Sim, sim, no sim. próximo episódio. Um beijo. Beijo, galera.